Em dúvida sobre mestrado em filosofia ou partir para outra área, direito. Amo filosofia, porém ando desanimada, levando em consideração a degradação do ensino médio no Brasil. A ideia em cursar direitos seria somente em função de expandir a gama de opções no mercado de trabalho, além do conhecimento, claro. Bom, essa é a pergunta recebida aqui lá no Instagram pela Isa, e sobre essa pergunta será este vídeo. Então falaremos justamente sobre isso, algo que não é tão incomum assim, mas faz parte aí da dúvida de muitos estudantes, o que cursar, se é possível mudar de área depois que já fez alguma graduação, enfim, é uma dúvida aí que persiste e muito na cabeça de muitas pessoas. Então vamos falar sobre ela. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever, curtir o vídeo para batermos logo a meta de 50k. E se inscrever aqui ajuda bastante o canal, para o crescimento do canal. Bom, pessoal, então vamos à pergunta que a Isa me mandou. E também me acompanhem por lá, porque estou produzindo conteúdo diariamente por lá também. Lá no Instagram, o link está aqui na descrição. Bom, ao ler essa pergunta, eu já pensei previamente em separar ela para fazer um vídeo, porque é algo que me acompanhou por muito tempo. Então, eu posso aqui falar um pouco da minha experiência nesse processo de dilema que ela está passando, que eu já passei e que muitas pessoas já passaram, estão passando, que é justamente sobre a questão do mercado de trabalho e sobre a paixão que nós temos por algum curso. No caso dela e de muitas pessoas, provavelmente, ela no caso gosta de um curso, ama o conteúdo daquele curso, porém, pelo mercado de trabalho, pensa em ingressar em outra área, como por exemplo no direito, e aqui nós podemos pensar essas áreas que acabam dando uma abertura maior no quesito trabalho. Se pensarmos no direito, tem várias opções aí de concurso, além de advogar, enfim, abre um leque gigantesco. Já na filosofia, quando tu pensa em mercado de trabalho, ele está bem mais restrito. De modo geral, ele está vinculado à docência, à pesquisa, à escrita, mas sendo bem sincero e direto aqui com vocês, alguém que se forma em filosofia acaba, na maioria das vezes, acaba se tornando professor. Professor de ensino médio, professor de escolas ou professor universitário. E dentro da universidade ele se torna pesquisador. Então alguém que visa se tornar pesquisador, escritor e filósofo, ao pesquisar se tornar filósofo, essa pessoa provavelmente vai encontrar essa possibilidade dentro da universidade. Fora é bem mais complicado, mas na universidade que tu pode se vincular a um grupo de pesquisa e fazer a pesquisa filosófica. Bom, mas voltando aqui à origem da pergunta, e tentando contextualizar a pergunta a partir da minha experiência. Quando me formei em filosofia, eu também passei por esse dilema. Eu, inclusive, também pensei, por exemplo, medicina, pensando apenas no mercado de trabalho, pensando em sobreviver, né? O que eu faria para, enfim, ter dinheiro, né? Em outras palavras. Aí eu pensei em medicina inicialmente, até me formei em filosofia, era bacharel em filosofia e acabei fazendo uma pausa nos estudos filosóficos e me dedicando aos estudos para ingressar numa universidade em medicina. Aí voltei a estudar as matérias de ensino médio para prestar um vestibular. Mas aí, depois de um tempo estudando, eu acabei entrando em dilema novamente. Por quê? Porque eu gostava muito de filosofia, eu sempre gostei. E eu já estava quase abandonando a filosofia para tentar outra área. Entrei em crise, obviamente, e nessa crise eu lembro de vários momentos agora, pensando, né, do tipo, eu lembro de um momento que eu morava com a minha irmã e fui pro banheiro, fiquei umas 3 horas lá no banheiro apenas pensando o que fazer, qual seria o melhor caminho. E eu lembro que preenchi várias folhas, fiquei escrevendo pontos positivos, negativos, medicina, filosofia, outros cursos também. E a conclusão de várias reflexões como essa era sempre a mesma. Me dedicar à filosofia, voltar para a filosofia. E numa dessas crises eu acabei então largando de mão a busca pela vaga em medicina e voltei para a filosofia. E aí fui para o mestrado, então me dediquei para a prova do mestrado, entrei no mestrado, enfim, daí eu continuei o meu caminho no mestrado em filosofia. Mas eu tinha essa dúvida que a Isa acaba de me enviar aqui pelo Instagram. E o mercado de trabalho?
O que adianta eu me formar, cursar um mestrado, no caso dela, mestrado em filosofia, ou começar o direito depois do doutorado e chega depois como doutor e não tem vaga. Aí ou tu dá aula em escola, talvez, ou nem isso, né? Então é bem complicado. Esse medo, essa falta de segurança acaba sendo bem complicada. E principalmente hoje a situação não está fácil. Não só para a filosofia, mas para qualquer outra licenciatura, para qualquer outro curso. Muitos cursos clássicos, né, que antigamente te garantiam emprego, hoje não garantem mais. Então, não é só para a filosofia, mas para muitos, nem quero citar aqui nomes, mas vocês provavelmente que estão assistindo a esse vídeo sabem de muitos cursos que acabam gerando essa insegurança em relação ao mercado de trabalho. Bom, mas voltando para minha experiência, fui para o mestrado e durante o mestrado eu acabei entrando em ciências sociais também, em graduação. Então eu cursava mestrado em filosofia e eu fiz graduação em ciências sociais. Não concluí ainda a graduação, mas fui cursando disciplinas. Por quê? Porque eu percebi a necessidade de também estudar outras áreas. No momento que tu está estudando a filosofia do século XX, principalmente, por exemplo, teoria crítica, não tem como separar filosofia e sociologia. Tu tem que dominar os grandes sociólogos para entender melhor os filósofos da teoria crítica e de tantas outras vertentes. Então essa foi a necessidade de fazer um segundo curso. Então, sim, eu sou um defensor de um segundo curso para melhorar, inclusive, a atuação tua no primeiro curso, que no caso seria a filosofia da Isa e no meu caso também. Depois eu fui para o doutorado, então terminei o mestrado, fui para o doutorado, mas como eu mudei de cidade, na cidade que eu saí de Porto Alegre e vim para Caxias, hoje moro em Caxias não tinha ciências sociais, tinha direito. Aí eu comecei a cursar direito, que é bem o caso aqui em questão da pergunta, né? Então eu estava cursando doutorado, eu já estava atuando como docente, eu fiz um concurso quando eu terminei o mestrado, me tornei professor docente, pesquisador e tal, na universidade, e então era aluno de direito, professor de filosofia e aluno do doutorado em filosofia. Maluquice hoje pensando porque é muita coisa, e obviamente eu não consegui dar conta de um dos elementos. E, obviamente, eu tive que deixar de lado tudo aquilo que eu poderia estudar no direito. Por quê? Porque eu tinha que preparar as aulas e eu tinha que escrever a tese de forma obrigatória. Então, eu cursava pouquíssimas disciplinas aqui do direito. E esse é o primeiro ponto. No momento que tu decide fazer 2 cursos, sei lá, até mais, mas aqui, por exemplo, 2 cursos, tu não vai conseguir se dedicar muito aos 2 cursos, tu vai ter que dar preferência a um deles e o outro tu vai apenas acompanhando ou cursando poucas disciplinas. Então esse é um problema bem comum para as pessoas que querem fazer 2 cursos. Mas mesmo assim, né, tem essa possibilidade. Quando tu faz, voltando à pergunta, né, do vídeo, quando tu tá na filosofia, tu pensa em cursar direito para garantir emprego no futuro, porque tu não sabe que com a filosofia tu vai garantir. A minha dica é a seguinte: tu pode cursar direito sendo da filosofia. Assim, tu tem essa possibilidade, essa carta na manga lá no futuro de conseguir um emprego. Sei lá, se tu não consegue com a filosofia, com o direito, porque é uma possibilidade que existe. Mas eu diria não abandonar a ideia da filosofia, não abandonar a ideia de se tornar professor, de trabalhar com a filosofia. Por quê? Porque ao cursar filosofia e direito, tu pode se tornar, então, um especialista em filosofia do direito. E essa é uma possibilidade excelente. Na filosofia existe isso. Tu faz filosofia e faz um segundo curso. E aí tu se torna filósofo desse segundo curso. Então eu faço filosofia e biologia, eu posso me especializar em filosofia da biologia, filosofia e física, filosofia da física, filosofia e direito, filosofia do direito e qualquer outro curso. Então existe essa possibilidade e é excelente. Eu, por exemplo, eu sou hoje pesquisador de filosofia do direito, além de outras áreas, mas filosofia do direito é uma das minhas linhas. Por quê? Porque eu fiz filosofia e estou, enfim, concluindo o direito, né? Mas tenho essa formação também na área jurídica e dessa forma eu faço a pesquisa de filosofia do direito. É possível fazer pesquisa em filosofia do direito não sendo do direito ou não sendo da filosofia? É possível, mas é bem mais complicado, porque se te falta o direito, tu não vai ter a base jurídica para discutir questões da filosofia do direito.
Agora, alguém que é do direito e quer fazer filosofia do direito, é possível? Até existe, mas a filosofia do direito é uma disciplina da filosofia e não do direito. Então tem essa necessidade também da filosofia. Bom, aqui as minhas dicas então mais concretas são as seguintes. Na pergunta colocada, eu continuo no mestrado em filosofia ou abandono a filosofia e vou para o direito para garantir emprego, enfim, né? A alternativa 1 que eu diria aqui é a seguinte: se preparar somente para aquilo que você gosta. Se prepara somente para a filosofia. Então vai para o mestrado em filosofia, faz o doutorado em filosofia, e aí como doutora em filosofia, tu vai ter essa possibilidade lá no futuro de conseguir entrar num curso como docente, como pesquisador, enfim. Se prepara integralmente para isso. Se preparar somente para isso significa que tu vai ter o tempo todo para a filosofia, 100% do tempo. Essa é uma possibilidade. Possibilidade 2 é se preparar para a filosofia, não abandonar a filosofia, mas ter uma carta na manga, que é o direito. Então, cursar direito. E aí tu tem os dois caminhos. Tu continua na filosofia, mas cursa direito. Foi o que eu fiz. Eu continuei, quando eu fiz direito, no doutorado em filosofia. Então, eu era doutorando em filosofia e aluno da graduação em direito. Claro que, como eu disse anteriormente, tu não consegue se dedicar integralmente a duas áreas que te exigem muito. Então, tu vai ter que dar ênfase a uma delas. No meu caso, eu dei ênfase à tese de doutorado, portanto, ao doutorado e à docência, em detrimento ao direito. Por isso que eu cursei poucas disciplinas e por isso que eu demorei tantos anos para concluir o curso concluinte agora. Essa é a segunda possibilidade. E essas são as duas possibilidades. Mas eu coloco uma terceira possibilidade aqui também, que casa a primeira e a segunda possibilidade, que é a seguinte: essa terceira possibilidade seria a soma das duas primeiras, que é faz filosofia, faz o mestrado em filosofia, faz direito e faz a pesquisa do mestrado em filosofia do direito. E no direito dá uma ênfase para a parte filosófica do direito, porque aí lá na frente tu vai se formar em direito, tu é bacharel em direito, tu é mestre em filosofia, tu pode continuar o caminho depois do doutorado, doutor em filosofia do direito, tu pode atuar como docente, como pesquisador de filosofia do direito, e tu tem essa possibilidade. Claro que aqui poderia ser qualquer outro curso, física, biologia, economia, enfim, qualquer outro curso mesmo. Então existe essa possibilidade, o que é bem interessante. Foi o meu caso, eu continuei com as duas, me tornei pesquisador de filosofia do direito e até hoje, há mais de 10 anos, eu atuo aí nas disciplinas de filosofia do direito, na pesquisa de filosofia do direito. E essa é uma excelente possibilidade que eu indicaria aqui, então, para seguir. Mas lá na frente, então, eu consegui o trabalho na filosofia. Bom, se o teu objetivo era conseguir o trabalho em filosofia, porque é isso que tu gosta, perfeito, tu conseguiu. Mas se lá na frente, sei lá, ocorreu que tu não conseguiu o trabalho em filosofia, e aí, o que fazer? Bom, aí tu tem a carta na manga, que é o direito. Aí tu pode atuar na área jurídica, buscando sempre uma oportunidade na área filosófica. A primeira opção que eu disse é se dedicar apenas à filosofia e focar apenas nela e tentar tudo, jogar tudo para ela. Né? Primeira possibilidade. Mas aí tem o problema de lá na frente tu não conseguir uma vaga em filosofia ou demorar. Conseguir eu acho que consegue, mas pode demorar. Eu tenho vários colegas meus que são doutores em filosofia e que estão atuando em escolas, porque não tem concurso para universidades. Então tem essa possibilidade que é bem negativa, bem trágica, né? Mas isso não significa que eles vão ficar para sempre atuando em escolas ou atuando em outras áreas, o que é bem pior, né? Porque em algum momento eles vão ter uma oportunidade para um concurso, para uma vaga, enfim, que vai surgir e eles vão se inserir numa universidade, num contexto onde eles podem se dedicar apenas à filosofia. Então, primeira possibilidade. A segunda possibilidade, novamente, que eu disse é os dois cursos. Aí tu tem a carta na manga, que é o segundo curso, e daí, para não, assim, ter que separar dois assuntos muito diferentes, então tu pode fazer esse casamento, do tipo filosofia do direito com filosofia de direito, filosofia da biologia com filosofia e biologia ou qualquer outro curso. Bom, gente, então essa pergunta eu separei porque eu achei super interessante, eu acho que é uma dúvida que acaba sendo de muitas pessoas e
E não tem uma resposta, obviamente, né? Porque são questões pessoais, são questões de escolha de vida, e isso que quem está assistindo, a Isa, por exemplo, que mandou a pergunta, o que ela vai decidir vai basicamente nortear a vida dela. Então é algo muito pessoal, algo que remete muita reflexão. Eu passei alguns anos nesse tipo de crise, sei lá, quase 2 anos nesse tipo de crise, até decidir então fazer esse caminho duplo, né? Ter uma carta na manga, direito, ciências sociais, mas ter também a filosofia como norte. Lá na frente eu consegui, então eu tinha medo de, sei lá, terminar o mestrado, doutorado e não conseguir uma vaga numa universidade. Eu tive sorte porque quando terminei o mestrado, abri um concurso, fiz, passei e entrei já como doutorando e na universidade como docente. Então eu consegui me encaixar logo. Mas mesmo assim eu continuei fazendo direito porque eu disse, bom, é uma carta na manga, né? Porque lá na frente vai que dá uma crise, eu sou demitido alguma coisa, então tem essa possibilidade do direito. Mas depois eu fui me fortalecendo cada vez mais, eu me tornei coordenador de curso da filosofia. Agora eu sou professor permanente do PPG, enfim, então eu consegui seguir esse caminho e eu estou integralmente dedicado à filosofia. E o direito e ciências sociais, eu continuo estudando. Eu continuo estudando essas duas áreas e outras, e eu continuo pesquisando sobre filosofia do direito, sobre filosofia social, sobre filosofia enquanto antropologia filosófica, enfim, e todo o conhecimento que eu adquiri com ciências sociais, com direito, contribuiu muito na minha formação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mandem mais perguntas lá no Instagram, porque aí eu recebo por lá, respondo vocês por lá, mas também por aqui em vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam se não estão inscritos, comentem aqui o que vocês acham diante desse dilema, diante dessa pergunta, diante dessa escolha que muitos devem fazer. Se vocês jogariam todas as cartas na opção 1, que é cursar apenas filosofia, na opção 2, que é cursar os dois e tentar casar os dois. Enfim, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.